Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar a aula número 3 do curso Monopolos Magnéticos 5.0, em cooperação com o Eloiel e o Felipe. Nessa aula número 3, uma aula um pouco diferente, porque eu vou colocar assim, um possível roteiro e algumas sugestões de referências para estudos de monopolos magnéticos em diferentes níveis. Então, em resumo, falar um pouco do como que o monopólio pode ser abordado no nível de graduação, depois passar para o nível pós-graduação, e por último destacar outros cenários em que os monopólios magnéticos estão aparecendo no nível da pesquisa, né? Vamos dizer assim, algo mais recente. Antes de iniciar a falar de monopólio, eu acho interessante colocar algumas sugestões de leituras de algumas revistas, algumas que são só impressas, outras que têm site, e algumas que têm até canal no YouTube, mas algo voltado assim para o ensino médio e a graduação. Destacando aqui, por exemplo, a Ciência Hoje, que é uma revista brasileira. Temos também a Revista Brasileira de Ensino de Física, onde vai abordar várias coisas de maneira mais simples para o ensino médio, às vezes até um pouco no nível de graduação. Tem também a revista Physics World, que é mais uma revista voltada para divulgação e notícia. Ou seja, já aparecer alguma coisa, eles vão falar em textos, né? Em seguida, eu coloco a Physics Today, que é algo mais é de divulgação, mas essa revista já começa a colocar algumas equações. Então, eu posso dizer assim, é uma divulgação para a graduação. Tem essa outra revista que é muito boa, que eu gosto muito, que é a Quanta Magazine. Eles têm um excelente site com contribuições de várias áreas, de física, matemática, biologia, ciência da computação. Eles também têm um canal no YouTube, é extremamente atualizado. Destacar também a Scientific American, que é um pouco mais para divulgação, mas às vezes chega a atingir a graduação. Essa outra revista que eu coloquei aqui, né, a Quantum, ou também a Kivante. A Kivante é, assim, até para a história da física, assim, vamos dizer, colocar assim, que é uma revista que ela é na antiga União Soviética. A Kivante, ela é lançada em 1970 e pelo menos ela ficou aí uns mais de 30 anos em funcionamento. Você tem que, vamos dizer assim, é uma revista que teve uma influência imensa em várias gerações na antiga União Soviética. E é muito interessante se a gente vê, olha, nós temos aqui uma potência, não seria legal a gente ver como era o ensino nessa potência, né? Isso fica muito claro quando você analisa os volumes da revista Kivante, que seria o equivalente do quanto em russo. Essa revista, ela traz várias notícias, claro, naquela época tinha notícias com um certo filtro do Partido Comunista, então tinha um filtro. Mas se você for ver bem, o ensino de matemática, o ensino de física, até os problemas que eles colocavam, assim, é realmente sensacional. Posteriormente, em 1990, nasce a revista Quantum, que vamos dizer assim, é a irmã gêmea da Kivante, só que nos Estados Unidos. Podemos dizer que a Quantum é uma tradução para o inglês da Kivante, pelo menos metade da Quantum é a Kivante. Então é interessante a gente através da Quantum, consegue ter um contato de como era o ensino médio e até um pouquinho da graduação nessas gerações da antiga União Soviética. Eu tenho todos os volumes, eu recomendo vocês abaixarem também todos os volumes da Quantum, e vocês vão se surpreender como era ensinado lá. Destacando aqui, em seguida, a The Physics Teacher, que assim, é uma revista voltada para ajudar o professor
a ensinar conteúdos do ensino médio. Então, se você, às vezes, é um professor de Instituto Federal ou está fazendo um curso divulgativo, essa revista pode ajudar você. Continuando, analogamente, a gente tem a Physics Education, daí tem as duas, né? Tem a Physics Education versão Europa. Essa eu acho que ela vai na mesma direção da anterior, da Physics Teacher, que vamos dizer assim, preparar temas de física para um professor que vai dar uma aula no ensino médio. Tem também a Physics Education na Índia. Eu acho que essa é um pouco diferente da versão europeia, mas ela está naquela transição ensino médio-graduação. Você encontra material para o ensino médio, mas normalmente a da Índia vai para a graduação. Em seguida, tem as duas, a European Journal of Physics e a American Journal of Physics. Vamos dizer, eu posso colocar elas como sendo concorrentes, né? As duas, elas são voltadas para a graduação. Às vezes, chega até a extrapolar o nível da graduação e indo para a pós-graduação, dependendo do tema que é analisado. Nós podemos colocar, assim, as duas para graduação. Uma outra revista que é pouco divulgada, mas que também é interessante, porque traz muitas coisas de revisão, é a Contemporary Physics. Essa, sim, é uma revista de revisão voltada para a graduação. Em seguida, temos a revista Comal, na Hungria. Essa é uma revista bem antiga. Eu tenho anotado aqui, os primeiros artigos dela saíram em 1893. É uma revista de física matemática. E vamos dizer assim, está tendo um esforço na comunidade para tentar traduzir os volumes para o inglês. Ainda não tem muita coisa ainda que não foi traduzida, mas se vocês entrarem no site, você já consegue encontrar um certo material traduzido para o inglês. Essa é uma revista assim da Hungria que é na área de física e matemática. Penúltimo, né, vamos dizer assim, eu destaco o portal da OBMEP, do INPA, Instituto Brasileiro, um Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Vamos dizer assim, nesse contexto da pandemia que a gente está tendo, a gente está sendo meio que forçado a viver no ensino à distância. E temos as flutuações de notícias boas e notícias ruins chegando, e tanto o professor quanto o aluno foram, assim, estão mais vulneráveis. Então, essa revista é interessante porque ela traz conteúdos do ensino médio, conteúdos de matemática e conteúdos também tem conteúdos de física. Eu recomendo, às vezes, você está orientando algum aluno do ensino médio e esse aluno pelo menos tem a internet, já é possível acessar materiais do ensino médio nesse portal aqui. E o site está muito bem organizado, tem até um canal no YouTube. E por último, eu cito a revista Parábola, que é uma revista da Austrália. Ela começa em 1964 e ela não é voltada para física, ela é mais voltada para matemática e ciência da computação. E normalmente ela flutua entre o ensino médio e a graduação, dependendo do tema. Mas é interessante, se você tem algum aluno que, por exemplo, quer começar um início de aprender programação, tem problemas muito interessantes na revista Parábola da Austrália. E aqui assim, antes de começar a discutir o monopólio, eu finalizo um pouquinho a parte do que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu estava na graduação. E se você não ouviu falar de algumas dessas revistas, já valeu a pena esses slides, para trazer umas coisinhas novas aí para vocês. Bom, em seguida, já agora no nível da pós-graduação, se você assim está pesquisando algum assunto e esse é um assunto mais técnico, essas são algumas revistas em que você pode encontrar o material como um caráter de revisão. Por exemplo, essa Review
of Modern Physics, Physics Reports, Report on Progress in Physics, Annual Review of Nuclear and Particle Science. São revistas assim que são voltadas para trazer uma revisão do assunto. Então, você está pesquisando o assunto, a primeira coisa que eu recomendo é procure se essas revistas já discutiram esse assunto para você ter uma ideia geral. Claro, eu também não deixar de citar que algumas outras revistas, elas organizam edições, volumes especiais, algumas coleções de colóquios, em que você tenha o assunto discutido, né? Por exemplo, International Journal of Modern Physics A, European Journal of Physics, e outras inúmeras revistas. Até coloquei várias reticências, porque certamente eu esqueci de algumas coisas, mas já é uma informação inicial que vocês já deveriam saber, né? Ou quem não sabe, já está aí, né? Para aprender e correr atrás da informação. Agora sim, vamos começar a discussão dos monopolos magnéticos e da minha proposta de discuti-los no nível graduação, pós-graduação e chegar um pouquinho no nível pesquisa. No nível graduação, vamos assim colocar a questão em 3 níveis, que seria como os monopolos magnéticos aparecem em artigos de nível bem introdução, ou seja, o primeiro contato que você tem com monopolos magnéticos, algumas sugestões. Como que os monopolos magnéticos aparecem em contextos de livros de eletromagnetismo e também em outros livros. Começando aqui, na questão do nível introdutório. Eu destaquei 3 trabalhos aqui, do Arthur Rajant, que é um dos membros do Moedal, que é um experimento que busca os monopólos. E o Rajant, ele tem um esforço muito grande de tentar trazer a discussão dos monopólos magnéticos no nível básico, assim, no nível de divulgação até. Eu coloquei em ordem temporal, que é uma daquelas revistas que eu coloquei, o Contemporary Physics. A gente publicou um artigo em 2012. Esse artigo, Introdução ao Monopolo Magnético, um artigo muito interessante para quem quer ter um primeiro contato. Ele dá um panorama geral, mas é simples. Então, eu recomendo um primeiro contato, esse artigo é interessante. Depois nós temos um outro artigo que ele publicou na Philosophical Translation of Royal Society A, também de 2012. E o título, assim, parece complicado. Monopólos magnéticos na teoria de campo e cosmologia. Mas o artigo é simples, porque ele dá um status da procura do monopolo, não é técnico de contas, e ele também coloca de uma maneira muito simples como que o monopolo pode influenciar na cosmologia. Por exemplo, quais as consequências do monopolo no universo primordial, na transição de fase, cenários em que você tem uma teoria unificada, a inflação. Então, esse artigo, de uma maneira simples, não é técnico, ele vai tocar no monopolo no contexto da cosmologia. E o último que eu coloquei aqui, esse aqui vamos dizer assim, é um artigo para divulgação. Na Physics Today, a procura por monopólos magnéticos. O artigo publicado em 2016. Esse é o artigo mais simples dos 3, então se eu fosse assim, colocar em ordem, seria esse de 2016, depois o artigo do Contemporary Physics e por último o Philosophical Translation. Essa seria a ordem do primeiro contato e assim vai amadurecendo. Esse artigo do Physics Today, ele foi muito interessante porque ele se coloca, a própria revista ela tem uma abordagem de você divulgar o assunto. Então, esse artigo ele foi assim muito interessante, um esforço grande para a gente de colocar essa discussão dos monopólios nesse nível, e ele acabou gerando outros 4 artigos no Physics Today no ano seguinte, em 2017. Esses 4 autores, de maneira independente, fizeram comentários a respeito desse artigo. Comentários, aquele comentário, vamos dizer assim, uma crítica construtiva. Olha, você deveria ter citado esse experimento também, mas todos assim elogiaram o esforço de você trazer a discussão dos monopólios magnéticos nesse nível do Physics Today. Então, vocês procurem esse trabalho Rajant
e vejam que tem outras 4 citações desse trabalho, Goldhaber, Harrison, Frankel e o do próprio Rajanchi, que depois elogiou essas críticas construtivas do pessoal. Continuando, aqui tem outros 2 artigos, que é o Fairbairn e Pinfold. Esse artigo, vamos dizer assim, é da colaboração do Moedal, que eu até destaquei um artigo em 2017, na revista Contemporary Physics, e a outra na Philosophical Translation for Society de 2019. O título ele é bem parecido, é quase idêntico, né? Mas os artigos em si eles são diferentes. Para aqueles que não conhecem, eu até coloquei aqui a sigla, Moedal, é o Monopole Ernst-Dock Detector, é de LHC. O LHC é um colisor de hadrons, é um acelerador de partículas. Você acelera as partículas e colide em elas. Então, é um dos detectores da colaboração do LHC. E assim, se você quer ter um primeiro contato com o experimento moedal de uma maneira muito simples, de como que é a detecção, a captura do monopolo, como que eles fazem isso, estão procurando isso no acelerador, eu recomendo esse artigo de 2017, na Contemporary Physics, uma maneira muito didática que eles fizeram de introduzir o moedal e o experimento em si. Depois, o artigo de 2019 é um artigo um pouquinho mais técnico, vamos dizer assim, ele complementa o de 2019, mas é mais para colocar os estados da arte e uma revisão, assim. Seria nessas 2 sequências. Os títulos são parecidos, mas o conteúdo é bem diferente. Em seguida, eu destaco o artigo que já foi citado na aula passada, do Ricardo Eras, publicado na Contemporary Physics de 2018. Ele faz uma excelente revisão da condição de condensação de Dirac em diversas abordagens. Uma das abordagens eu fiz na aula passada, que foi aquela abordagem heurística. Isso teve a aula passada foi muito utilizada, foi utilizado esse artigo aqui. Então, eu recomendo que, se é um nível introdutório, que você quer ver o monopolo, essa revista, esse artigo do Ricardo Eras é muito interessante. Seguindo, agora vem a questão da dualidade e do monopolo magnético. Na aula passada, uma das motivações que eu coloquei para introduzir o monopolo magnético foi explorar a simetria de dualidade. Mas aqui a gente tem que começar a ver a questão. Vamos colocar a dualidade num nível muito mais introdutório que eu coloquei anteriormente. E esse artigo do Song, ele é uma excelente introdução à dualidade de um modo mais simples, ou seja, voltado para a graduação. Ele fala do monopolo magnético, fala da corda de Dirac, e até uma introdução à dualidade S, que ele coloca assim, né? Prelude to S-duality. Que é uma espécie de você generaliza a questão da dualidade de uma maneira envolvendo mais parâmetros. Lembrando a aula passada, eu faço aquelas transformações do campo elétrico, campo magnético, as densidades de corrente e as densidades de carga, tem aquele cosseno, seno de θ. Ou seja, tem um parâmetro que é o θ. E na dualidade S, você generaliza a transformação colocando outros parâmetros. Esses parâmetros satisfazem uma condição, ou seja, uma dualidade estendida. E o trabalho do Song é tentar trazer a dualidade de uma maneira bem simples e chegar um pouquinho na questão da dualidade S, que ela aparece num contexto muito mais amplo de teoria de cordas e algumas teorias de campo. É um trabalho assim que eu recomendo para quem assim quer amadurecer um pouquinho a questão da dualidade, mas ainda no nível muito introdutório. Até foi nessa revista, que é pouco citada, de 96, Journal of Undergraduate Science. Seguindo, né? A gente tem um outro trabalho do Witten,
Interessante, porque esse trabalho é publicado no Physics Today, ou seja, é um artigo voltado para divulgação no contexto da graduação, e ele fala dualidade, espaço-tempo e mecânica quântica. Vamos dizer assim, eu coloco que esse artigo, o item, ele foi um artigo ousado, profundo, porque ele sobrevoa o eletromagnetismo no contexto da dualidade, ele vai para a mecânica quântica, que tem questões importantes, por exemplo, qual é o limite clássico da mecânica quântica? É só você pegar o H cortado e tender a zero ou tem mais coisas? Vai de muito mais profundo. Na realidade, o limite clássico de uma teoria daria até um novo curso, né? Talvez em algum momento aí no futuro, se eu estiver vivo, eu vou preparar um curso de o limite clássico de uma mecânica quântica. Tem sutilezas, e uma delas que o item coloca é que em 97 você tem um artigo do Mountain e Olive, que ele analisa o limite clássico de uma teoria mais complicada, uma teoria de campos, e esse limite clássico aparece uma certa dualidade. Uma dualidade em que você consegue interpretar que a carga elétrica e a carga magnética trocam de papel. E é interessante que o item, ou seja, ele vai do eletromagnetismo, vai para a teoria de campo, daí ele vai para a supersimetria, para a supergravidade e para a teoria de cordas. Como disse, é um artigo ousado, mas ele tenta fazer de uma maneira divulgativa para a graduação. Recomendo ler porque é um artigo profundo, né? Nesse contexto de discussão. E por último, destaco esse artigo do Minhaco, na verdade é uma palestra que ele deu, mas que posteriormente foi publicado no Brazilian Journal of Physics, em 2001. Que ele coloca, né, dualidade eletromagnética, cargas, monopolos e topologia. Assim, o artigo, ele é uma palestra técnica, porque envolve tensores, formas diferenciais, então eu não colocaria ele na graduação, mas a discussão, o texto em si, é muito reflexível, é profundo, porque ele se coloca a questão, a dualidade, como a gente viu no contexto do half-side, ou seja, no contexto do vácuo, se você generalizar essa dualidade, você ganha o monopolo magnético ou não? Então, ele coloca essa questão, né? Ele tenta responder essa questão na opinião dele, que é a dualidade ela existe no vácuo. Claro, se você bota um monopolo, você pode estender a dualidade, mas a questão é, você precisa do monopolo para ter dualidade? E a resposta é que não, né? Então, ele faz um estudo reflexível nessa discussão e talvez dos artigos que eu vi assim, colocando em xeque, né? Dualidade monopolo magnético, eu acho que ele foi um dos mais profundos assim. E eu coloco essa observação, né? A simetria de dualidade, como disse, ela existe mesmo no vácuo, e isso é bem explorado em outros contextos, de outras soluções da elerodinâmica de Maxwell, por exemplo, soluções de laços, knots. A dualidade existe sem monopolos, eu acho que isso é importante colocar, né? Ela está no vácuo mesmo, sem matéria. Vamos seguindo, então. E agora começa a segunda parte, que é como os monopolos magnéticos aparecem em livros de eletromagnetismo. Eu fiz um levantamento aqui. O primeiro eu coloquei aqui em ordem cronológica. É o livro do Greiner. O Greiner tem uma coleção de livros, né? Várias coisas discutindo. E a abordagem que ele faz do monopolo é aquela que eu fiz na aula número 1, que é explorando a dualidade. E a dualidade na presença de um monopolo. Ele chega até a fazer um exemplo de uma carga elétrica na presença do campo de um monopolo magnético, onde essa carga elétrica está com velocidade, e na análise dele, repetindo a questão que o momento angular deve ser quantizado, ele chega na condição de quantização de Dirac. Em seguida, eu coloco o Jackson. Eu acho que o Jackson ele tem uma abordagem meio especial, vamos dizer assim, né? Única no sentido que a construção que ele faz para o campo da corda, em que você pega dipolos magnéticos infinitesimais, ou um solenoide semi-infinito, vamos dizer assim, você pega um fio enrolado,
O Jackson faz essa construção, claro, ele omite muitas passagens, mas ele consegue introduzir o campo da corda de uma maneira intuitiva, né? De você fazendo a integração nos dipolinhos. E ele também discute o que eu fiz, que é a questão do dipolo de Thomson, que é você ter o sistema monopolo e uma carga elétrica pontual e calcular o momento angular disso e depois colocar o requerimento da mecânica quântica. Essa é a abordagem do Jackson. Em seguida temos o livro do Billy Kirsten, que eu destaco porque ele é um livro de eletromagnetismo. Aqui ele contém o basicão da graduação, mas, diferente dos outros, ele traz algumas coisas novas, que é tópicos novos. É um livro que já nesse contexto ele discute o efeito Aronov-Bohm, discute o efeito Casimir, ou seja, traz novos tópicos, que é um curso de eletromagnetismo, mas que abre a mente de quem está lendo os outros capítulos. E a abordagem que ele faz da questão do monopolo magnético, para mim, ele faz o básico, que é a questão da dualidade, do momento angular quantizado, mas ele também traz uma discussão do efeito Aronov-Bohm para o campo da corda de Dirac. Então, aí tem uma discussão diferente dos outros livros. E também ele faz uma outra dedução do campo da corda, regularizando o potencial vetor. A gente viu que o potencial tinha todas aquelas singularidades, ele tenta regularizar introduzindo um epsilon, e depois ele faz aquele epsilon tendendo a zero. Ou seja, é uma abordagem diferente do que você vê em outros livros. Só o fato de tratar uma regularização desse potencial tentando resolver esse problema. Eu não vi essa discussão em um livro-texto, vamos dizer assim. Tem artigos, mas não em livro-texto. Depois, o livro do Brown, que esse livro ele está na graduação, mas não é um primeiro contato com eletromagnetismo. Ele já é um livro avançado de eletromagnetismo, porque o primeiro capítulo já fala de relatividade especial e tensores. Então seria um segundo livro de eletromagnetismo. E a abordagem que ele faz é seguindo os outros, que ele já explora o contexto da dualidade, mas agora utilizando uma abordagem tensorial. E também discute a condensação do momento angular do campo eletromagnético e do sistema monopolo carga elétrica. Em seguida, nós temos o livro de Van der Linde. Esse, vamos dizer assim, é um livro eletromagnetismo da graduação também. E ele faz uma discussão rápida de monopolo magnético, explorando a dualidade e, novamente, o momento angular do dipolo de Thomson. Mas, seguindo os outros livros, tem os últimos 3 livros ali. O livro do Franklin, novamente, repete os outros. Ele é um livro de graduação, um eletromagnetismo na graduação, explorando a dualidade, e ele faz o dipolo de Thomson também com um pouquinho mais de detalhes. Ele abre um pouco as contas, né, de maneira mais didática. Eu gosto desse livro do Franklin, o último capítulo dele, o capítulo 16, que é onde ele faz o eletromagnetismo clássico no mundo quântico. Então, ele tem uma discussão, um texto muito profundo, assim, de você ver o eletromagnetismo como uma teoria de gauge, depois o eletromagnetismo transitando para a eletrodinâmica quântica e depois isso para o modelo padrão, mas é de uma maneira, assim, um fechamento muito bonito desse livro, do último capítulo dele. Em seguida, tem o livro de Zangwill. Eu gosto muito desse livro, inclusive várias vezes que eu dei aula em cursos de eletromagnetismo no CBPF, eu adotei esse livro no curso de eletromagnetismo. Eu acho que ele é um livro de eletromagnetismo na graduação, mas ele traz tópicos bem atuais. Você já traz discussões porque mais recentes, você já não está naquele basicão dos livros tradicionais. Ele traz materiais novos materiais que estão se observando na matéria condensada, faz uma discussão rica nesse sentido.
E colocando o que o Zhang Yu faz no monopolo magnético, eu acho muito interessante que ele faz uma discussão em que ele simula o monopolo magnético como fosse um solenoide semi-infinito. Então, ele faz essa conta e obtém o potencial vetor, aquele mesmo potencial que eu obtive na aula número 2. Então, é uma discussão um pouco diferente dos outros, né? E, por último, o livro de Lacava, também é um livro recente de eletromagnetismo, esse para graduação. E eu acho que ele, assim, ele traz uma discussão bem detalhada de monopolos magnéticos, sobrevoando a dualidade. Ele faz um pouquinho a abordagem dos Jackson, de uma maneira mais simples até, fazendo um pouco mais as contas. Discute o dipolo de Thomson, e também, por ser um artigo já de 2000, um livro de 2016, ele coloca o status da arte naquela época, nessa época, né? Quase 5 anos atrás, como que estava a busca e a procura dos experimentos, né? Então, você tem uma coisa um pouquinho... Está 5 anos atrasado, mas o livro se propõe a trazer essa parte de busca experimental dos monopólios magnéticos. Claro, eu coloquei umas reticências aqui, porque com certeza existem outros livros, certamente eu esqueci coisas, mas já é um bom início, assim, para se alguém quiser olhar, está fazendo a graduação, quer dizer, eletromagnetismo na graduação e quiser ver o monopólio de uma maneira, num nível que é acessível para você. Seguindo, né, agora a parte de como os monopólios magnéticos aparecem em outros livros, que é a discussão... Primeiro, você tem um livro aqui de Franklin Lehman, é um livro recente, desse ano, Once Can Be Enough. E a discussão do livro, assim, ele discute vários experimentos, experimentos decisivos, vamos dizer assim. Um deles é a descoberta do pósitron, que foi extremamente importante. Você observar a antipartícula que o Anderson fez em 30, quer dizer, que o Anderson detectou em 32, mas tinha sido proposta por Dirac em 1931. E no capítulo 8, eu coloquei isso, né, a procura por monopólio magnético. Esse livro relata bem vários experimentos, entre eles o experimento do Blas Cabrera, em 1982, que o Cabrera detectou um evento que tinha a assinatura do monopólio. E foi até na época, foi muito comentado, né? Mas, infelizmente, essa assinatura não se repetiu e foi, como dizer assim, um falso positivo, né? Acabou, de fato, você não detectando uma nova assinatura para confirmar, de fato, a descoberta do monopólio magnético. Então, esse livro do Frank Lehman, ele relata bem essa procura do Cabrera, né? Esse experimento que foi feito. E é um livro recente, né? Seguindo, tem esse outro livro do Puppy, que ele é o editor do livro, ou The New Problems in Elementary Particles. É um livro meio velho, de 68. E só que, assim, se você quer ver a discussão do monopólio de Dirac, é muito interessante. E a contribuição do Diamaldi, um capítulo desse livro, vamos dizer assim, é muito extenso, em que ele relata bem a busca pelo monopólio magnético naquela época, todos os métodos experimentais, e também ele faz uma discussão da teoria do monopólio de Dirac. Claro, o livro está desatualizado, mas a introdução que ele faz, de como o Dirac fez, é muito bem feita, tá? É atemporal nesse sentido. O que está desatualizado é a parte experimental desse texto. Tem um outro livro, do Eno Zanelli, que eles editaram esse livro, Quantum Mechanics of Fundamental Systems. E nesse livro de 2009, você procura a contribuição do Rubem português, e ele faz uma discussão de monopólios magnéticos no eletromagnetismo e gravidade. Ele é uma discussão muito bem peculiar, vamos dizer assim. A discussão que ele faz do monopólio magnético eu não encontrei em outros livros. Eu acho que é uma discussão bem diferente
ele faz outras abordagens para a condensação da carga elétrica, claro, envolvendo o monopolo, que não se encontra em livros que eu citei anteriormente. Então, eu recomendo a leitura desse livro, ver como que você consegue chegar na condensação de Dirac utilizando outros caminhos. Em seguida, coloco esse outro livro, de 81, do Zick, Zick, acho que é assim que você fala, né? É o editor, e ele editou esse livro, The Unity of Fundamental Interactions, e vocês procuram a contribuição do Coleman, o monopolo magnético após 50 anos, ou seja, aqui nós temos em 81, o artigo de Dirac foi de 1931, ou seja, 50 anos, nós estamos agora fazendo 90 anos e ainda o bendito não foi observado no contexto de física de partículas, né? O monopolo magnético não foi. Então, nessas notas de aulas do Coleman, ele faz uma revisão muito boa do monopolo magnético de Dirac, a discussão do dipolo de Thomson, mas aqui a gente tem que ver o seguinte, né? 1981, você está no contexto em que o modelo padrão está sendo estabelecido. Então, o que o Coleman faz nessas notas de aula também é um pouquinho além do monopólio de Dirac, que já começa, para aqueles que conhecem, introduzir campos de gauge não abelianos, teorias de grupo, fala um pouquinho de topologia, porque nessa época também estava começando o que a gente chamava os modelos de grande unificação, que são os modelos de uma teoria mais completa que o eletromagnetismo, vamos dizer assim. Então, o que eu coloco é o início desse trabalho do Coleman dá para ver, depois já começa a complicar um pouco mais também. Mas a parte de revisão do monopólio de Dirac é acessível para um aluno de graduação. Em seguida, tem o livro do Felsager, que é um livro bem didático, Geometrias, Partículas e Campos, de 83. Ele faz uma excelente discussão do monopolo magnético e também do efeito Aronoff-Bohm. A discussão que ele faz integrais de trajetória na mecânica quântica também é bem feito. Acho que ele é bem super didático. Ou seja, ele vai tocar na discussão do monopolo magnético e do efeito Aronoff-Bohm. Mas é um livro que, vamos dizer assim, ele começa na graduação e decola rapidamente e vai para pós-graduação. Se você for avançando nos capítulos, você vai parar em variedades e formas diferenciais. Mas o importante é essa discussão que se faz, né, do efeito Aronoff-Bohm de 59, e se o efeito Aronoff-Bohm ele é aplicado para qualquer campo magnético, vamos dizer assim, para qualquer potencial vetor. Mas se você escolhe o potencial vetor relacionado ao monopolo e a corda de Dirac, você vai chegar numa conclusão muito interessante, que é se a condição de quantização de Dirac é válida, isso implica que a corda de Dirac não é observável, e vice-versa, né? Se a corda de Dirac não é observável, isso vai implicar que a condição de quantização de Dirac é válida. Então, essa abordagem de você ver o efeito Aronoff-Bohm no contexto do monopólio corda de Dirac é mais forte, né? É uma justificativa interessante. Seguindo, como que, ainda no nível de graduação, como que o monopolo magnético aparece no contexto de física, em livro de física de partículas. Eu destaco esse livro do Kerrigan e Trower, assim, ele é os editores do livro, né? São várias contribuições. Lembrando, 83 nós estamos um ano após o experimento do Cabrera, né? Que disse que detectou e depois não observou novamente a assinatura. Então, nessa época, assim, houve a comunidade estava excitada, né, com os monopolos magnéticos, e foi feito esse livro aí, onde você encontra discussões da parte experimental de monopolos, como os monopolos podem contribuir na cosmologia, na astrofísica, e várias contribuições nisso.
E esse outro livro de Craig, A Teoria e Detecção dos Monopolos Magnéticos em Teorias de Gauge, um pouquinho depois de 86, mas que segue a mesma linha desse livro de 83, que é fazer uma revisão da teoria e da detecção. E aí há um hiato, pelo menos que eu percebi assim, que na literatura de livros de monopólios magnéticos. Pode ser que eu deixei passar alguma coisa, mas eu não encontrei. O livro que eu estou citando aqui já vai para 2005, e vamos dizer assim, é um livro mais recente, né, 2005, e eu posso dizer que ele contempla quase tudo de monopólio magnético. Schneer. Você vai ter discussão da parte clássica, que é o monopólio de Dirac e outras discussões. Você vai ter a discussão da mecânica quântica, vai ter discussão de geometria, topologia, teoria de campo, supersimetria, ou seja, é um livro completo de monopólio magnético. Então, claro, até 2005, né, mas já contempla muita coisa. Muita coisa de monopólio magnético. E assim, eu coloquei ele no nível graduação, mas é como eu disse, ele começa na graduação, mas pode decolar rapidamente para pós-graduação. Mas se você pegar o início dele, ele é acessível para alunos de graduação. E interessante também é destacar o site, se você é alguém que está estudando, né, assim, um cara da física de partículas, você tem que conhecer o site do PDG, né? Particle Data Group. E nesse site você tem assim, uma tabela de vários dados e experimentos, os dados mais atuais das pesquisas que estão rolando em física de partículas. E tem várias teorias, eles fazem, acho que talvez de dois em 2 anos a atualização, ou até em 3 anos, mas sempre tem os dados mais recentes da procura em física de partículas. Nesse você encontra também uma contribuição dos dados mais atuais da procura de monopólio magnético. E também outras partículas, dimensões extras, supersimetria. Vale a pena vocês darem uma olhada nesse site quando vocês estão estudando alguma coisa de física de partículas. Também contempla o monopólio aí. Bom, agora a gente já começa a entrar no nível mais complexo, que é o nível da pós-graduação. A gente já chega num outro status, da onde que o monopólio ele é discutido, mas de uma maneira mais complexa. Eu fiz a divisão no seguinte, né? Primeiro eu falar de alguns artigos de revisão e livros-textos. Depois a questão da dualidade agora ela aparece num contexto muito mais complexo. E abordagens que tem dos monopólios magnéticos na física matemática e na matéria condensada. Artigos de revisão, eu coloquei esses 4 aqui. Goddard Olive, Preskill, Goddard, novamente Goddard Mansfield, Blagojev, Senjakovic. Os 4 primeiros a gente pode colocar assim que são artigos as próprias revistas, né? Report Progress in Physics, Annual Review Nuclear Particle Science, Report Progress in Physics e Physics Reports. Esses 4 trabalhos, eles são, até pela época, né? Você está de 78 até 88. Então você está num contexto aqui diferente, que é um contexto em que o eletromagnetismo já é visto como fazendo parte de uma teoria mais ampla, que é a teoria eletrofraca, que faz parte de uma teoria mais ampla, que é o modelo padrão. Então, nesses livros, eles vão trazer, até falam, teorias de gauge, teoria de campos. Então, ele traz uma discussão do monopólio já mirando o que a gente chama de campos de gauge não abelianos e já colocando uma teoria de grupos em um contexto mais avançado. Claro, são artigos com a ideia de fazer uma revisão da literatura. Então, eu não estou citando artigos específicos, mas aqui você vai encontrar vários artigos do que ocorreu nessa época, assim. E lembrando também, né, você está pegando a época de 78, 88, o experimento do Blas Cabeira foi em 82, então nós estamos assim na época em que houve
a comunidade ficou excitada, né, com os monopolos, e houve também uma grande busca de colocar o monopólio agora num contexto mais amplo de campos de Gauge mendelianos. Então, eu destaco esses 4 artigos, até porque nessa época também já começa a discussão das teorias de grande unificação. Mas, claro, né, todos esses artigos, eles, em algum momento, vai discutir uma revisão, mesmo que seja uma revisão rápida, do monopólio magnético de Dirac. E aí, ir para contextos mais amplos. Seguindo, na continuação de artigos de revisão, eu destaco esses artigos, esses 5 artigos, né? E o primeiro, até coloquei aqui, né, em vermelho, né, American Journal of Physics. Para aqueles que lembram, essa foi uma das revistas que eu sugeri, né, para ler de graduação, né, e de ensino médio. Na verdade, a American Journal é mais da graduação. E aqueles que não sabem, essa revista American Journal, em algumas vezes, elas organizam artigos especiais, esses artigos chamados Research Letter, que é um artigo citando artigos, é exatamente o que eu estou fazendo nesta aula, ou seja, ele cita artigos e faz comentários do que cada artigo faz, e isso é feito para vários assuntos. E se você for procurar, existe uma Research Letter para o monopólio magnético. Ali ele comenta, é um artigo especial, vamos dizer assim, porque ele tem a mesma ideologia da minha aula, só que, além disso, ele coloca a história, a teoria, a parte experimental, ele descreve o que os artigos fazem, separando em diferentes níveis, divulgação, graduação e pós-graduação. Claro que, assim, está desatualizado, né? É 1990, mas tudo que foi feito até 1990 você pode encontrar aí. Ou pelo menos quase tudo, né? Só se o autor esqueceu de alguma coisa. Claro, tá faltando, assim, eles fazerem uma Research Letter MM2, de monopólios magnéticos 2. Porque já temos, assim, de 1990 até agora, muita coisa aconteceu também de monopólios magnéticos e esperamos que em breve a American Journal of Physics abra também um caminho para uma atualização desse artigo. Eu citei também esse outro artigo do Lindenbell e Nouri Jonas. E a particularidade desse artigo, que a própria revista Review of Modern Physics é uma revista de fazer revisão. Então, esse artigo, o que ele faz é, no fundo, estudar o monopólio magnético no contexto da relatividade geral. Bom, eu não sou um especialista em relatividade geral, então eu estou apenas apontando que existe essa discussão. Em seguida, temos o artigo do Milton. Ele coloca, assim, novamente, um Report Progress on Physics, é um artigo de revisão, mas ele coloca o status da arte do monopólio magnético, pelo menos até 2006. Esse é um artigo longo, acho que ele tinha mais de 80 páginas, e faz uma revisão teórica e os resultados experimentais. Então, você tem um pouquinho da história aí bem discutido nesse artigo. Já com uma linguagem também que é acessível para todos. Em seguida, tem esse artigo de Patrice Espúrio, que ele segue a ideia do Milton, mas é um artigo mais curto. Então, ele apenas dá o status da arte na parte experimental. 2015. Depois nós temos o artigo de Cho, Physical Implications of Electroweak Monopoles. Esse vamos dizer assim, é uma das áreas que está bombando atualmente, que é a investigação de monopolos no contexto da teoria eletrofraca. Ou seja, monopólos magnéticos aparecendo numa escala de energia que pode ser acessível aos aceleradores que a gente tem disponível. Essa aula, inclusive, quer dizer, esse artigo é interessante, é um artigo de 2019 na Philosophical Translation of Forest Society A,
Mas ele vai ser, eu não vou comentar muito ele, porque ele é justamente parte dessa discussão vai ser trazida na próxima aula com o Felipe, que é a discussão de monopólios eletrofracos. Mas se você quiser ver uma revisão disso, está aí o artigo do Cho. Um artigo recente, né? Seguindo. Por último, um artigo de revisão do Nick Mavromatos e Mitsou, no International Journal of Modern Physics. Esse vai ser o artigo mais recente que eu encontrei de monopólios magnéticos, publicado em 2020. E eu fiz uma observação aqui. Em alguns livros de teoria de gauge, teoria de campo, configuração topológica, você consegue encontrar discussões de monopólios magnéticos. E tem muitos livros. Aí realmente foge do controle, né? Eu citei apenas 2, que é o livro do Rubakov, de teoria clássica, mas discutindo é um livro que faz muito bem a questão da quebra espontânea de simetria, de 2002, e no livro vai discutir um pouquinho de monopólios magnéticos. Tem uns capítulos. E do Eric Weinberg, de Soluções Clássicas e Teoria de Campo, de 2012. Bom, eu coloquei uma reticência porque, de fato, se a gente for procurar a discussão de monopólios magnéticos em livros de teoria de campo, teoria de gauge, a gente vai... É um outro curso, né? Tem muita coisa. Mas é bom só salientar que você consegue também encontrar monopólios magnéticos nesse contexto aí. Bom, retornando na questão da dualidade. Agora, vamos dizer assim, de uma maneira muito mais complexa. E eu tenho esses 4 trabalhos: Figueroa, Olive, Harvey, Knipe, que você traz a dualidade agora, ela aparece num contexto muito mais amplo. Um contexto em que você precisa, aqui tem que ter um pré-requisito, né? Você tem que saber supersimetria, ou pelo menos ajuda se você souber. Esse trabalho do Figueroa, ele coloca, né, eletromagnético do Wild for Children, mas de fato não é para criança. Esse é um trabalho bem extenso, discutindo a dualidade eletromagnética. Você pode encontrar esse trabalho no site pessoal do autor. Tem esse outro trabalho do Olive, que é umas palestras e notas de aula que ele deu. Eu coloquei o archive aqui. O Olive na questão da dualidade, é uma pessoa, é um dos pioneiros, assim, um líder, né, nessa questão. Tem bastante trabalhos para a questão da dualidade. Tem esse outro trabalho do Harvard. E também aqui eu cito também um outro trabalho do Knipe, que é da minha época, 2000, né? Se você procurar notas de física do CBPF, ele tem algumas discussões, né, de dualidades em teorias de gauge. Knipe foi uma homenagem também a um professor aí que eu conheci lá na minha época de graduação na UFSC. Ele é um especialista também em monopólios magnéticos e configurações topológicas. Ele trabalhou com o Olive no seu doutorado. Então, professor, encontrei umas notas tuas de 2000, né? Tá aí para todos, se quiserem também procurar notas de física do CBPF, também discute. Mas a questão é, você aqui, analisar a dualidade, nesse contexto, você precisa desse pré-requisito, ajuda se você souber já a supersimetria. Que a dualidade aparece no contexto de teoria de campos, supersimétrica, e se não souber, alguns livros, por exemplo, acho que o Figueroa chega a fazer uma revisão de supersimetria, mas aí você já é mais técnico, né? E esse último trabalho do Weinberg e que já aparece no Physics Reports, que é uma revisão extensa da discussão dos monopólios magnéticos e supersimetria e dualidade. Mas, como eu disse, aqui a gente vai ver a dualidade num contexto muito mais complexo do que nos trabalhos anteriores que eu citei. E agora a discussão
de como os monopolos magnéticos aparecem na física matemática. Eu tenho aqui 2 livros, do Atiyah, Matemático Brilhante, e Hitchin. O título é A Geometria e Dinâmica dos Monopolos Magnéticos, de 88. É um antigo, mas se você é um matemático e quer olhar os monopolos magnéticos com a visão de um matemático, está aí o livro do Atiyah e Hitchin. E também o livro do Nakahara. Ele, quer dizer, não é um livro especializado em monopolos magnéticos, ele fala, é um livro de geometria, topologia e física, mas tem uma discussão de monopolos magnéticos dentro desse livro. E aqui eu também coloquei, né, eu já tinha citado antes o livro do Felsager. E como eu disse, né, o Felsager começa na graduação e rapidamente decola para a pós-graduação. Então ele chega a discutir os monopolos num nível muito mais complexo. A gente pode ir como, por exemplo, alguém da física matemática. E até para interessante, assim, não é assim, é uma questão de monopolo magnético, mas eu coloquei como um bônus aqui esse artigo do Coley, que é Problemas em Aberto na Física Matemática. É um artigo de 2017, ou seja, já está uns 4 anos desatualizado, mas ele apresenta os vários problemas que ainda precisam ser resolvidos na física, que precisa de um físico matemático, vamos dizer assim. Problemas na cosmologia, por exemplo, na teoria de campo e assim por diante. Então, é para patrimônio cultural, assim, fica esse artigo aí. Bom, chegamos agora nos monopolos magnéticos como quase partículas e excitações da matéria condensada. Aqui eu cito esse livro, é de 2018, Gupta e Saxena. É um excelente livro, não conhecia ele, acho que eu descobri esse livro preparando esse curso. E é um livro excelente, eu recomendo a leitura dele, porque ele faz uma introdução matemática e topologia, mas mirando aplicações da matéria condensada. Então aqui você tem os monopolos magnéticos aparecem nesse livro, mas ele é muito mais do que isso. Tá? É interessante porque ele vai estudar, por exemplo, nanocarbonos, polímeros, semimetais de Weyl, isolantes topológicos. Então, se você assim quer ao mesmo tempo aprender um pouquinho de topologia, mas ver como que isso aparece na matéria condensada, eu acho que é interessante vocês terem esse livro aí. Eu cito também essa tese de doutorado do Hichika Duzat, Magnetic Monopole Noise, que é aqui os monopolos magnéticos aparecem na matéria condensada e nos chamados gelos de spin. Eu não costumo citar tese, mas assim, essa tese foi premiada pela Springer, a ponto de virar livro, publicado nesse ano, 2021. E discute os monopolos magnéticos apareceram nesses contextos da matéria condensada de gelo de spin. Então, vale a pena, assim, se foi premiada, tem um mérito, né? E também eu destaco esse livro aqui, Gelo de Spin, a ser publicado pela Springer. Eles já estão anunciando, mas ainda não foi publicado. Mas é um livro especial de gelo de spin. Daí, naturalmente, a gente vai ter aí discussões de monopolos magnéticos no contexto da matéria condensada. Esperamos aí sair, né? Continuando na matéria condensada, eu destaquei esses 2 trabalhos. Esse já indo naquela direção, né, de a gente procurar o assunto em livros, naqueles artigos de revisão, Review of Modern Physics, de 2013. Isso assim, foi organizado um colóquio de gelos de spin artificial, e nesse colóquio você juntou várias contribuições, e essas contribuições foram publicadas nesse artigo de 2013. Eu destaco um outro artigo aqui, esse de 2020, mais para discutir a história dos gelos de spin. Já pega, é um ano atrás, então o negócio é relativamente recente, né? Está atrasado só um ano.
E, novamente, para vocês, eu coloco um bônus, esse artigo do Powell, que é Emergent Particles Engaged Fields enquanto Matter. Lembrando, até coloquei em vermelho, né? Contemporary Physics. Não esqueçam aquelas revistas que eu coloquei anteriormente para graduação. Então, às vezes você está pesquisando um assunto, dá uma olhadinha naquelas revistas, que às vezes elas já fizeram trabalhos discutindo esse assunto que você quer trabalhar de uma maneira mais acessível, né? E nesse artigo discute outras excitações na matéria condensada que são partículas emergentes, mas assim, outras excitações, tem o monopolo, mas tem outros casos. E faz uma revisão bonita que até de um artigo recente, né, 2020. Fica aí como um bônus. Vale a pena citar também que essa revista Philosophical Translations of Royal Society, ela publicou vários artigos relacionados a alguns encontros que tiveram especiais para monopolos magnéticos. Por exemplo, em 2012, foi organizado esse evento de magnéticos monopolos emergentes em sistemas magnéticos frustrados. Foi organizado por Will Branford. E também, um pouquinho mais recente, 2019, Topological Avatars of New Physics, organizado por Nick Mavromatos. Então, se você procurar nessa revista, nesses anos, você vai ter volumes especiais dedicados ao monopólio magnético. Vários artigos, alguns de revisão, outros artigos de pesquisa. E por último, mas não menos importante, vale a pena ressaltar que existem várias monografias, dissertações, teses de doutorado, isso estão disponíveis na internet, você vai encontrar várias coisas do Brasil e também do exterior, mas aí é sempre bom alertar que você está pegando uma aproximação de terceira ordem. Você já tem os artigos originais, que é você beber água da fonte, tem os livros, que dá aquela mastigada, e as monografias e dissertações você tem uma terceira mastigada, né? Tem o ônus e o bônus. Às vezes é interessante porque você vai pegar algo que está sendo feito recentemente, mas também você vai pegar algo muito mastigado. Recomendo, assim, se há possibilidade de tempo, ver os artigos originais e os livros, e daí, tendo disponibilidade, vai para esses outros 3 casos aqui. Então, eu preferi, assim, não citar se tem apenas uma tese, mas é porque foi premiada na Springer. Mas vocês encontram vários materiais de monopólios magnéticos na internet. E para finalizar, assim, aquela discussão dos outros cenários, né? Agora a gente fez a discussão do monopólio magnético nível graduação, nível pós-graduação, agora eu vou trazer nível pesquisa, né? E a primeira coisa é monopólios magnéticos aparecendo em extensões do eletromagnetismo de Maxwell. Por exemplo, a eletrodinâmica de Procca. É um caso em que você tem um fóton massivo, essa massa M. Aqui eu coloquei as equações de Maxwell. Você vê essas duas contribuições, m ao quadrado φ, m ao quadrado potencial vetor, onde lembrando que φ e A são os potenciais vetor e escalar que geram os campos eletromagnéticos A e B. Aqui, nesse caso, eu estou adotando o que a referência faz, que é as unidades gaussianas com H cortado e C igual a 1. Bom, o que eu coloquei em vermelho seria a contribuição do monopólio magnético. Aqui divergente de B diferente de zero, e aqui eu também coloquei uma corrente magnética. E aí eu tenho a eletrodinâmica de Procca e agora eu coloco o monopólio magnético. Lembrando, a eletrodinâmica de Procca foi em 36. Talvez, não tenho certeza, mas acho que é uma das primeiras extensões da eletrodinâmica de Maxwell. Se não é a primeira, é uma das primeiras. E ela é muito, assim, quando se fala de eletrodinâmica de Procca, se coloca como uma aplicação em supercondutores, o efeito Meissner, que o campo magnético é expulso quando se atinge uma temperatura abaixo da temperatura crítica. E o comprimento de penetração do campo magnético, ele é o inverso da massa do fóton. Então, essa teoria
sem o monopolo magnético, ela teria uma aplicação em supercondutores, na descrição, né? Agora, o que se faz é, vamos colocar um monopolo magnético nesse contexto aí, nessa eletrodinâmica. E fica a discussão, né? Fóton massivo, monopolo magnético e condição de quantização de Dirac. Lembrando a aula passada, né? Onde a maneira com que eu fiz a condição de quantização de Dirac, eu explorei a simetria de gauge, ou de calibre. Aquela simetria em que você pega a função de onda, transforma no fator exponencial, e você pega o potencial vetor e faz ele como sendo mais algum gradiente de alguma coisa. Explorando essa simetria e dizendo que a função de onda tem um valor único, eu cheguei na condição de quantização. Agora, no contexto da eletrodinâmica de Procca, você tem que a quebra da simetria de gauge. E como que fica a condição de quantização de Dirac? Ela é válida ou não é válida? Ou como que fica o monopolo magnético nesse contexto? Aqui eu selecionei algumas referências. Ignatiev e Joshi, um artigo no Physics Review de 96, que faz exatamente estudar a eletrodinâmica de Procca, acrescentado com agora os termos que eu coloquei em vermelho, né? Os termos de monopolo magnético. Então foi feito esse artigo de 96. Depois tem outro artigo do Goldhaber e Ricardo Eras, que eles afirmam que a condição de quantização de Dirac ela seria válida mesmo na presença de um fóton massivo. Esse está no archive. E outro artigo de 2018 do Evans e Singleton, analisando cargas magnéticas, um fóton massivo, revisitando as singularidades da corda, a condição de quantização de Dirac, publicado no International Journal of Modern Physics em 2018. E mais recente é a discussão desse Dunia, Evans e Singleton. Publica um artigo, bem recente, 2021, ou seja, desse ano, publicado no dia 25 de junho, e eles fazem um comentário no artigo que eu citei de 96, né, no artigo desse aqui, ó, Ignatiev e Joshi. E eles são taxativos, eles afirmam, né, comment, o magneto massivo, é o mesmo título, e eles comentam, olha, o artigo de 96 está errado. Então tem alguns erros ali, isso é recente, a comunidade ainda está, vamos dizer assim, absorvendo, né, esse trabalho. Claro, quando você faz um comentário dizendo que o artigo do outro colega está errado, a revista também dá o direito de resposta, né? Vamos esperar e ver o que acontece, né? Se alguém pergunta uma opinião, eu ainda estou em cima do muro, né? O negócio é muito recente para afirmar alguma coisa, né? Não tive tempo ainda de amadurecer, mas a ideia é mostrar para vocês que há um mês atrás as pessoas lá ainda estão se perguntando sobre questões de monopolo magnético na pesquisa, né? E até para a eletrodinâmica de Procca, que é uma das extensões, uma das primeiras extensões do eletromagnetismo de Maxwell. Vale ressaltar que existem vários outros artigos analisando monopolos magnéticos em outras extensões do eletromagnetismo de Maxwell. Eu citei aqui algumas aulas do professor Elaiel, que você pode encontrar no Professor Global, discutindo no período clássico, encontro com a mecânica quântica, no contexto do modelo padrão, as extensões via não linearidade e novas dimensionalidades. Você pode ver nesses livros, são várias eletrodinâmicas que aparecem. E por último, só para comentar e finalizar, é a discussão do monopolo magnético no contexto do modelo padrão, que é você imaginar que o eletromagnetismo de Maxwell está dentro de uma coisa maior, que é a teoria eletrofraca. Essa teoria eletrofraca está no modelo padrão, que está sendo testado nos aceleradores,